Olá, amigos, salve Maria. Hoje nós vamos falar porque a união da direita é tão artificial e sempre gera esse cenário de caos. Eu tenho certeza que vários de vocês já viram mais duas confusões. A primeira, a Michelle Bolsonaro, a esposa de Jair Bolsonaro, vindo a público para fazer um vídeo contra o candidato do pai, o seu filho, tornando pública discussões que deveriam ficar em fórum interno. Então esse vídeo gerou grande confusão. Pessoas de ambos os lados, do Flávio Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro, vieram a público para se posicionar. E uma das que vieram a público para se posicionar a favor da Michelle Bolsonaro foi a Damares Alves, que é pastora. E a Damares Alves, então ela veio a público, sofre uma série de ataques e se defende como? De um modo bem peculiar, alegando uma pauta própria das feministas, a ideia de uma violência política de gênero, que está muito bem marcado nesse vídeo aqui. E são ataques à honra, à moral, à imagem, e ataques vindo de pessoas que eu considerava aliadas. E quero dizer, inclusive, que a própria advocacia do Senado já se colocou à minha disposição, porque configurou violência política de gênero, o que está acontecendo. Não é fácil ser mulher, chegar aqui no poder e depois que a gente chega, a gente ser atacada da forma que a gente é atacada. E eu estou apanhando porque eu supostamente abandonei o candidato da direita. Mas o candidato indicado, pré-candidato indicado pelo ex-presidente Bolsonaro é o Flávio. E eu sou uma bolsonarista. E o Flávio Bolsonaro ainda é o meu presidente. Então, completamente lamentável a fala da Damares Alves. E por quê? Porque nós sabemos que quando uma pessoa ela sofre ataques contra a honra, ela tem formas católicas de reagir a isso. A primeira é entregar esse tipo de ataque, afinal ela é uma pessoa pública, ela deve sofrer críticas. Se ela não quiser entregar, ela pode partir por uma reação. Então, assim como ela sofre críticas, ela pode rebater as críticas. Agora, se essas críticas forem fortes, ela pode recorrer ao Código Penal, porque existem os chamados crimes contra a honra, que são a calúnia, a injúria e a difamação. Ela não tem o direito de se vitimizar, de colocar essas críticas na ideia de que seria uma violência política de gênero, apenas porque ela é mulher, porque essa é uma pauta claramente de extrema esquerda, o que mostra uma certa incapacidade da pessoa de ocupar o lugar no qual ela está. Mas o vídeo hoje, ele visa mostrar as causas mais profundas do porquê existe tanta confusão dentro do que é qualificado como direita. E o melhor autor que explica por que todos os movimentos de direita tendem a ser confusos é o autor tradicional Jean Maduran, né? Que eu li um livro dele excelente, em espanhol, na época, né? La derecha e la izquierda. A direita e a esquerda, que nós, felizmente, acabamos de publicar em português aí no QR Codes. E muitos de vocês podem não conhecer Jean Maduran. É natural que seja assim, porque nós vivemos num ambiente revolucionário. Nós somos doutrinados dia após dia nos bancos escolares, nas universidades e nos meios de comunicação. Então é mais fácil para um brasileiro hoje conhecer pessoas que aderem a pautas de extrema esquerda, como Dom Pedro Casaldaglia, e que, na medida que conhecem esses personagens, desconheçam grandes personalidades católicas, como o autor francês Jean Maduran, que nós acabamos de publicar agora o seu livro sobre direita e esquerda. E por quê? Porque ele explica, nesse ano de eleições, muito bem o caso real também do Brasil. Em primeiro lugar, o que o Jean Maduran vai explicar? Ele mostra que a Igreja Católica ela construiu a civilização ocidental. E ela construiu a civilização ocidental sob um olhar muito particular, sobre uma ótica de sacrifício. O medieval, ele não se pergunta que direitos ele deve receber, mas ele sempre olha a justiça como aquilo que se deve à
outro. É a ideia dos 10 mandamentos, aquilo que você deve fazer, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, e aquilo que você não deve fazer, por exemplo, não roubar ou não matar. Então é sempre uma ótica do que eu devo fazer pelo próximo. Que nosso Senhor traz um aspecto positivo, por exemplo, no Sermão das Bem-aventuranças, certo? Que agora são os bem-aventurados, os misericordiosos, os mansos, os puros de coração, os que têm fome e sede de justiça. Então vejam que a Igreja Católica ela vai construindo ao longo do tempo uma cultura de sacrifício. E essa cultura de sacrifício, de doação ao próximo, ela começa a ser abalada a partir do Renascimento, vai ganhando força até que estoura a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela vai ser liderada por homens que não têm mais fé e por homens que não estão obcecados em fazer a justiça para o próximo, mas em receber direitos. Então, sai o Novo Testamento e entra a Declaração dos Direitos dos Homens. Sai a ideia de uma cultura de sacrifício e entra no lugar uma ideia de gozo, de uma cultura de gozo e de uma cultura de direitos. E esses homens que fizeram a Revolução Francesa, os líderes da Revolução Francesa, são maçons, são pessoas que não acreditam mais nesse Deus que se fez homem, que não acredita mais na ideia de um pecado original, que não acredita mais que para construir uma civilização, antes de tudo, nós precisamos olhar para o interior de cada homem. Porque se todos os homens forem santos, se todos os homens buscarem a santidade, então os males da sociedade vão diminuindo cada vez mais. E, em segundo lugar, olha-se para as reformas das instituições. Só que os revolucionários não querem saber nem de uma coisa nem de outra. O que eles querem, a revolução pura e simples. É a cultura da inveja, é a cultura do ódio. Agora, existe uma classe que é inimiga e essa classe ela precisa ser destruída. E quem que coloca essa pecha de classe que precisa ser destruída são aqueles que estão na vanguarda do movimento revolucionário, aqueles que se qualificam como de esquerda. Então, aqueles que se classificam como de esquerda olham para um determinado grupo e colocam nesse grupo as causas dos males da sociedade, porque agora não existe mais o pecado original. Esse grupo é o grupo que precisa ser destruído. E esses grupos que precisam ser destruídos, então eles se organizam no que se chama de direita. Daí que esquerda e direita são categorias que variam ao longo do tempo, e é por isso que é sempre tão difícil definir se alguém é de esquerda ou de direita. Então, para vocês terem uma ideia da genialidade do Jean Madiran, eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro. A esquerda, já traduzindo em tempo real, né? A esquerda tem uma necessidade vital de apresentar seu combate contra a direita como moralmente necessário. É preciso que a direita seja reputada como traidora, como quem tem falta de civismo, como quem tem um egoísmo explorador. Então, é muito claro isso. Por exemplo, você vê várias reportagens contra o CDB, taxando o CDB como um grupo ultrafundamentalista, ultraconservador, e quem é de direita como bolsonarista, nazista, fascista e assim sucessivamente. A esquerda tem necessidade de um mito a combater. O inimigo político para a esquerda não é um irmão, mas um monstro. O espiritual católico, por outro lado, vê como irmão todo o inimigo e não conhece mais do que adversários fraternais. Então percebe-se uma visão bem distinta da esquerda em relação àqueles que não concordam, em comparação com os católicos, quando eles se deparam com alguém que não concorda. Os católicos veem o opositor como pessoas que precisam ser amadas, e a esquerda vê esses opositores como pessoas que precisam ser destruídas. Então nós vemos que a esquerda ela nasce em todos os lugares a partir da Revolução Francesa. Ela é uma categoria criada pela Revolução Francesa, porque as ideias liberais maçônicas substituem a ideia de uma cultura de sacrifício por uma cultura de prazer.
e substitui a ideia de pecado original pela ideia de luta de classes, pela existência de classes que precisam ser destruídas. Só que qual é o problema? O problema é que a cada geração que passa, a janela de Overton tem se destacado cada vez mais para a esquerda. E hoje, o que se qualifica como pautas de direita é algo muito resumido. É, por exemplo, uma ideia ainda de patriotismo, de certa defesa da honestidade, de busca de frear os déficits públicos, a ideia de uma ordem de segurança. E não mais do que isso. Por quê? Porque a janela de Overton já se expandiu tanto para a esquerda, se deslocou tanto para a esquerda, que várias pautas que deveriam ser pautas de direita, hoje já não são mais. Então a gente chega num caso, por exemplo, de ter uma Damares Alves que se qualifica como alguém de direita, defendendo a ideia de cotas para travestis. É isso mesmo, é isso que tá no vídeo aqui, ó. É a favor de cota trans? Sou. Não sou contra, não, Não, Firmino. porque... Por que você é a favor de cota trans? Porque eu tenho uma identificação muito grande com as travestis. A travesti, ela sai de casa muito cedo. É muito fácil você conseguir um emprego para um gay, para uma lésbica, para um trisal. Mas a travesti, pelo jeito exuberante dela, você não encontra a travesti num banco trabalhando. Você não encontra a travesti em lojas. Eu tô no mercado desde 2017, então a gente tá falando aí de 8 anos. Nunca recebi um currículo de uma pessoa. Então vejam aí, né? Pessoa que se diz de direita defendendo cotas para travestis. Nessa eleição, pela primeira vez, nós vamos ter também uma candidata pelo PL, candidato, que se qualifica como trans de direita. Então, o que é isso? São essas categorias. A direita brasileira e ocidental, ela é um balaio de gato. Na direita, hoje há gays casados, travestis, maçons, protestantes, pessoas de todas as categorias que você possa imaginar. Então, qual é o problema disso? O problema é que hoje a política não conta nem mais com a graça, porque essas pessoas não são católicas, nem com a doutrina verdadeira, a ideia de uma doutrina comum. Então é óbvio que vai haver um grande caos, porque não existe mais a ideia de um Estado católico, de uma doutrina social católica sendo aplicada para toda a sociedade que possa unir todos por uma pauta comum. E se não há mais a graça agindo nos políticos brasileiros, se não há mais uma doutrina comum a ser perseguida, o que vai restar para a direita? Somente interesses pessoais. Então é óbvio que há várias pessoas com bastante boa vontade no campo da chamada direita, mas elas não têm a mínima ideia do que seria uma proposta para o Brasil. E se você pegar 50 candidatos de direita diferentes, eles vão apresentar 50 propostas distintas. Por quê? Porque não há uma doutrina comum. E se não há graça, e se não há uma doutrina social da igreja que todos possam seguir, o que vai haver, de novo, é a ideia de cada um por si. Então é por isso que até dentro da família Bolsonaro você gera esse caos completo. Enquanto todos deveriam estar unidos para tirar o PT. Então é preciso entender isso, que a doutrina comum é o primeiro ponto que traz unidade, certo? Então a própria unidade na igreja ela se dá pela unidade de fé, de sacramentos e de governo. Quando Lutero ele protesta contra a igreja e ele começa a escolher as verdades reveladas que ele aceita, e começa a compor um sistema ideológico próprio, o que vai acontecer? Vai haver a divisão. Por que há a divisão? Porque é um apartamento de Lutero do depósito revelado por Deus. Um exemplo análogo na política. Quando os revolucionários comunistas tentaram tomar a Espanha na década de 1930, quem que surgiu? Francisco Franco, o grande generalíssimo católico e líder das forças espanholas. E qual foi a grande pauta que ele apresentou para reagir aos desmandos comunistas? A ideia de uma fé comum a todo o povo espanhol, que é a Santa Igreja Católica, e o amor à pátria. E aí havia
uma disputa interna no seu grupo entre aqueles que se consideravam monarquistas e aqueles que se consideravam republicanos. E o que o generalíssimo Franco fez? Ele se recusou a entrar nesse tipo de disputa. Por quê? Porque isso racharia o grupo em dois. Como a Espanha ainda era majoritariamente católica, ela teve em si as forças necessárias para reagir ao comunismo. O problema é que agora o cenário é completamente distinto. E aí, se não há essa doutrina clara que todos devem seguir, nós vamos sempre ter essa ideia de fraturas dentro da direita. Então é algo trágico, e é trágico por quê? Porque a solução ela está em São Pio X. É a ideia de restaurar todas as coisas em Cristo, certo? É a ideia de uma política católica, de conversão de todos os homens, de cristianização da política no Brasil. Mas nós estamos completamente longe disso. Então, a única solução que vai resolver as coisas no longo prazo é uma solução muito distante. É uma solução de difícil aplicação. Mas eu quero mostrar para vocês, então, um ideal de político que nós não vemos mais hoje, que é esse homem de convicções férreas, virtuoso, trabalhado pela graça. Então vejam esse discurso de Jordão Bruno Genta, o grande mártir argentino. Esta es la hora de la intransigencia. Esta es la hora de hablar el lenguaje que Cristo nos recomienda en el Sermón de la Montaña. Sí, sí, no, no. Esta es la hora de la obstinación invencible, de la constancia persistente, de la fidelidad continuada. Es cierto, nosotros no tenemos la fuerza de número, no tenemos la fuerza del dinero, no tenemos la fuerza de las armas, no tenemos la fuerza de las logias ni de los poderes ocultos, pero nosotros tenemos la fuerza de Cristo. Y en la manera en que esa fuerza irradie en nosotros y Cristo viva en nosotros más que nosotros mismos, en esa misma medida seremos invencibles, aún en la derrota, porque después de todo este es un lugar de paso, de prueba y de testimonio. Y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte y sobre todo en la hora de la muerte, testigos de la verdad. Viram a diferença do discurso de Jordão Bruno Genta para essas tretas de políticos brasileiros modernos? No discurso de Jordão Bruno Genta, nós vemos um homem decidido a empregar todos os seus esforços pela causa da Santa Igreja e pelo seu país. E quando nós olhamos a direita brasileira desprovida da graça e da doutrina católica, o que nós vemos? Caos e divisão, ainda que exista bastante boa vontade. E é por isso que nós planejamos fazer nesse ano e principalmente no próximo ano mais vídeos e publicar mais livros sob a perspectiva de política católica. Esse livro do Jean Madiran que nós traduzimos para português, A Direita e a Esquerda, que está no QR Code, é apenas o primeiro. Nós queremos também trazer livros sobre grandes políticos católicos, como Salazar e o generalíssimo Francisco Franco, para que as pessoas tenham esse referente em suas mentes e para que nós saiamos dessa mediocridade de pessoas que só estão preocupadas muitas vezes com o seu ganho político e nunca com os interesses da nação. Então, pessoal, nada do que eu estou dizendo aqui nesse vídeo significa dizer que nós devamos ser indiferentes entre a esquerda e a direita. Eu, particularmente, acredito na doutrina do mal menor, certo? Então, todos devem fazer de tudo possível para tirar o Lula nessas eleições. Mas, pessoal, isso não vai resolver nada. A única coisa que vai resolver é a instauração do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. É a multiplicação das capelas tradicionais por todo o Brasil, para que delas saiam famílias santas,
muitas vocações e que cada vez mais pessoas entendam que fora da Igreja Católica não há salvação, nem para os indivíduos, nem para as famílias e muito menos para as nações. Lutemos pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, para a restauração de uma política católica em todo o Brasil. Coloque o seu comentário nesse vídeo sobre o que você achou dele. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!